A partir de agora, você acompanha conosco uma conversa com o senador Fernando Bezerra Coelho e o nosso tema, Pacto Federativo. Isso porque o presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, promoveu aqui no Congresso Nacional uma reunião com os governadores de estado para discutir o que é possível fazer nessa Casa Legislativa que colabore com a melhoria do Pacto Federativo. Senador, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Como a gente conversava, até ouvi o senhor falando numa entrevista na rádio, esse não é um assunto novo, né? Essa é uma dificuldade de administrar estados e municípios que só vem num crescente, né? Correto. Na realidade, o tema de melhor distribuir os encargos e as receitas entre os entes da Federação, União, estados e municípios, é algo que se discute aqui desde a promulgação da nossa Constituição, desde 1988. O que é que ocorreu nesse período? Na realidade, as receitas partilhadas, que é IPI e Imposto de Renda, elas diminuíram do bolo total da receita tributária e cresceu as receitas não partilhadas, que são as contribuições. Com isso, os recursos se concentraram na União. Aproximadamente, para você ter uma ideia, mais de 63% da receita total fica com a União, com o governo federal. E apenas 37% dividido entre estados e municípios brasileiros. No entanto, as atribuições têm crescido. Têm crescido para estados e municípios. Com certeza. Sobretudo, 3 tipos de despesa. A despesa com a saúde, a despesa com a educação e a despesa com segurança. A despesa com saúde, para se ter uma ideia, em 2002, o governo federal respondia por 52% da despesa total com saúde. Agora, 44%. Então, o governo federal encolheu a sua participação no gasto total com saúde. E os municípios e os estados tiveram que bancar essa conta. No caso da educação, também, os estados e os municípios é quem pagam a parte maior da conta para poder formar, instruir, educar, preparar a nossa juventude, os nossos adolescentes para o mercado de trabalho. E no caso da segurança, essa é uma responsabilidade que foi definida no texto constitucional como uma responsabilidade dos estados brasileiros e ocorre que essa despesa vem crescendo. O Brasil tem altos indicadores de homicídios, de violência e é preciso que haja o compartilhamento dessa responsabilidade com o governo federal. A presidenta Dilma prometeu isso na campanha, de que haveria um compartilhamento de responsabilidades, sobretudo no que diz respeito aos investimentos necessários, mas até agora não houve nenhuma proposta concreta. Então, o que é que nós vamos fazer com essa iniciativa que foi tomada pelo presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros? Criou-se uma comissão especial formada por senadores que vão analisar, em primeiríssimo lugar, a oportunidade de aprovar com urgência urgentíssima uma PEC, que é de autoria do deputado Mendonça Filho, para que nenhuma despesa seja criada para estados e municípios sem haver a indicação de onde vêm as receitas. Isso já vai melhorar muito. Isso a gente não vai agravar o problema. Então, antes de votar qualquer tipo de iniciativa, por exemplo, definir o piso salarial para uma categoria profissional. Ótimo. Não se pode definir esse novo piso sem dizer aos municípios e aos estados aonde eles irão buscar os recursos para custear essa decisão. Então, esse é um primeiro passo. Eu acho que vai existir consenso dentro da Câmara e do Senado para que a gente possa evitar o agravamento da situação. O segundo ponto é como injetar recursos de forma rápida, imediata. Nós estamos vivendo uma crise econômica, o país está desacelerando, a perspectiva é de crescimento negativo esse ano, mas a gente não pode deixar a economia embicar de vez, porque senão nós vamos agravar o problema social com a elevação muito rápida do nível de desemprego. O que é que temos que fazer? Liberar recursos para investimento. De que forma? Se não tem dinheiro no orçamento fiscal, no orçamento da União, no orçamento dos estados, é preciso rever a posição do Ministério da Fazenda para autorizar aqueles estados e aqueles municípios que têm capacidade de endividamento, que está definido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que esses estados e esses municípios possam acessar
recursos de operação de crédito. Aliás, essa é uma autonomia federativa, vamos dizer, que os governadores cobraram hoje no encontro. Que é uma autonomia condicionada, porque nenhum empréstimo pode ser feito sem haver autorização da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, isso é algo que vai também ser discutido, se isso não está ferindo a autonomia federativa de estados e de municípios brasileiros. Então, essa é uma medida emergencial. E vamos fazer uma identificação de todos os projetos de leis, de todas as iniciativas legislativas que estejam tramitando na Câmara ou no Senado, para que a gente faça uma sistematização e a gente possa ver quais dessas iniciativas têm condição de serem aprovadas até o final do ano, para que a gente possa melhorar o perfil da distribuição da receita a partir do ano que vem. A partir do ano que vem, então, o cidadão já vai ter uma expectativa de melhora dos serviços públicos, uma vez que o Pacto Federativo está diretamente vinculado a isso, né? Nós temos que ter muito cuidado para não alimentar falsas expectativas. Essa discussão do equilíbrio federativo, da celebração de um novo Pacto Federativo, esse é um debate recorrente aqui no Congresso Nacional e na própria sociedade brasileira. Mas eu acho que essa crise a que estamos vivendo, a crise fiscal, a crise política, a crise federativa, poderá dar a urgência necessária para formar consensos políticos aqui no Congresso Nacional, para que a gente possa avançar para a construção de uma federação mais equilibrada, menos centralizada e com as receitas mais bem distribuídas entre estados e municípios brasileiros. Nós poderemos ver, por exemplo, mudança na gestão de políticas públicas, como segurança, saúde, porque isso a gestão necessariamente não implica em relocar recursos de um ente federativo para outro, por exemplo, claro, né? Na realidade, se pode também avançar muito com o melhor gasto, com a qualidade do gasto. Não se trata apenas de ter mais receita, ou não se trata apenas de transferir a receita que hoje está vinculada a um ente federativo para outro ente federativo, mas como gastar melhor, como evitar desperdício, como o dinheiro público, o suado dinheiro público que vem das contribuições e de impostos, poder de fato chegar na ponta e representar as melhorias dos serviços públicos reclamados pela sociedade, notadamente na área de saúde, educação e segurança. Senador, nesse movimento que a gente viu hoje, parlamentares e governadores, nós ainda não vimos um movimento da presidenta, do Palácio Planalto, dos ministros. Há uma expectativa em relação a esse movimento agora? Eu não tenho dúvida nenhuma. O ato foi muito forte, a presença expressiva de todos os governadores da nossa federação. Ocorreram poucas ausências e uma participação muito grande de senadores e de deputados federais. E eu acho que uma coisa que nós precisamos destacar, talvez na história recente, de 88 para cá, talvez seja o momento de maior independência do Congresso Nacional. Realmente. As casas estão empoderadas, porque elas reconhecem a gravidade da situação da economia, da política, a gravidade da crise social, e as pessoas estão voltando as suas atenções e as suas esperanças para as iniciativas do Congresso Nacional. E é por isso que tanto a Câmara quanto o Senado têm, de certa forma, determinado o ritmo da agenda política. Então, isso é um dado positivo que nós precisamos aproveitar essa oportunidade para trabalhar de forma objetiva, buscando sim o diálogo com o governo federal, e eu acredito que esse diálogo vai ser intensificado. As últimas iniciativas do governo apontam para melhorar a capacidade de diálogo com as forças da sociedade, mas, sobretudo, com os representantes do povo que estão aqui no Congresso Nacional, e eu tenho esperanças de que a gente possa, de fato, entregar reformas que possam se traduzir numa federação mais justa, mais fraterna e mais igual. Senador, não é o Pacto Federativo, mas faz parte dele a reforma tributária, né? E o ICMS tem sido um dos temas da reforma tributária. Também é assunto recorrente, que encontra dificuldades. O senhor acha que ganha novo impulso nesse momento, nessa Vai conjuntura? ganhar, eu não tenho dúvida nenhuma disso, eu estou animado com essa perspectiva.
finalmente se votou aqui no Senado Federal, já se encontra na Câmara dos Deputados a convalidação dos incentivos fiscais, que foi o instrumento que os estados mais pobres tiveram para promover um movimento de industrialização, sobretudo do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte. E agora todos reconhecem que chegou o momento de acabar com a guerra fiscal e de, sobretudo, transformar a natureza do imposto de circulação de mercadorias, que é o ICMS, que é o principal imposto de arrecadação dos estados brasileiros. Em vez de ser um imposto de produção, passar a ser um imposto de consumo. Isso vai na direção de construir um país mais equilibrado, porque hoje o ICMS fica a maior parte do bolo arrecadado com os estados produtores, que são os estados ricos. Na hora que a gente começa a cobrar mais do consumo, quem vai ganhar são os estados mais pobres. Agora, para poder fazer esta transição, é preciso que o governo federal se sente à mesa no sentido de oferecer aos estados mais pobres um fundo de desenvolvimento regional que possa ser utilizado para que os estados mais pobres possam ter condições de atrair empreendimentos privados, já que não vai poder mais dar a renúncia fiscal, a isenção fiscal para poder atrair esses empreendimentos. Então, essa é, digamos assim, a única parte que ainda não está fechada, de onde virão os recursos para formar esse Fundo de Desenvolvimento Regional, mas existe já um grande consenso que vem sendo costurado entre todos os estados brasileiros no âmbito do CONFAS, onde se reúne o Ministério da Fazenda e os secretários de Fazenda de todos os estados da Federação e do Distrito Federal, e eu tenho esperanças de que essa matéria possa ser construída um consenso até o final desse primeiro período legislativo. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que você está convidado a fazer sugestões e críticas aqui ao trabalho da TV Senado por ligação gratuita, 0800 61 2211. E se você quiser rever o nosso trabalho aqui na TV Senado, senado.leg.br/TV. Até a próxima.